Tinha alguma coisa aqui. Aí tinha uns quadros bem interessantes de uma turma de tinha um economista falando, não lembro o nome mais dele agora. Tinha um doutor que era um psiquiatra. Não sei se o nome dele até famoso ele. O pessoal fez muito meme dele depois, muito bom ele. Saudações cooperativistas, sejam todos bem-vindos ao ContaCast, uma iniciativa da Rádio CBN. Meu nome é Fabiano Oliveira, sou contador especialista em sociedades cooperativas, contabilidade, gestão e tributação. Há 25 anos vivendo o cooperativismo na sua essência, em busca de um mundo mais cooperativo. Um cooperativista convicto, tá? Sempre. Gente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Esse espaço ele foi criado, né, para a gente uma vez no mês falar sobre cooperativismo, trazer vários assuntos sobre cooperativas, né, o cooperativismo e as cooperativas são duas coisas diferentes, tá? Apesar de estarem unidas, lógico, mas tem duas explicações. E a ideia é trazer nesse espaço, né, uma vez no mês pelo menos, um espacinho para a gente poder falar sobre cooperativismo. E hoje, iniciando aqui essa saga aqui do cooperativismo na CBN, eu queria iniciar justamente com um tema muito importante, fazendo um convidado muito especial também. E o tema de hoje vai ser o cooperativismo como gerador de renda, emprego e desenvolvimento. Fazer uma abertura bem de gala aí nesse processo. E para falar sobre esse assunto, o meu convidado especial, um grande amigo, o economista e professor da UFPA, doutor aqui, Eduardo Costa. Eduardo, bem-vindo, obrigado pelo convite. Satisfação imensa em revê-lo e estar aqui comigo nesse podcast de hoje. Fabiano, primeiro que quem agradece sou eu. Gratidão pelo convite, gratidão de estar fazendo parte desse projeto que você está começando agora, que eu atribuo enorme valor, fundamentalmente por trazer à tona um debate de um tema que eu considero muito importante para a sociedade. Você falou de geração de emprego e renda, eu acho que o brasileiro precisa disso, de emprego e renda. Sim. E programas como esse ajudam a formar uma consciência coletiva, uma consciência pública, uma consciência social sobre estratégias que são importantes para a geração de emprego e renda e desenvolvimento do nosso país, do nosso estado do Pará e das nossas cidades. Né? Com certeza. Não, muito obrigado pela presença. Bom, hoje a gente vive aqui uma situação bem complexa no nosso país, que não é de agora, né? Já vem também aí acho que os últimos 10 anos foram a segunda década desse século, ela foi bem conturbada, esse século todo, vamos dizer, muitas mudanças, muita evolução tecnológica, e a evolução tecnológica traz também outras evoluções, principalmente na minha área contábil, uma evolução absurda, né? Saímos de uma nota fiscal, de dar um exemplo aqui, nota fiscal de papel em 2008, 2009, para hoje tudo eletrônico, não se faz mais nada praticamente em papel, citando assim um exemplo bem supérfluo. E o país vive muitas incertezas, né? Essas incertezas já estão caminhando há um bom tempo. Economia, você especialista na área, a gente está muito preocupado com o que vem pela frente, né? Olha os nossos vizinhos, a gente enxerga os nossos vizinhos em situações caóticas, né? Isso é fácil de enxergar. Né, o mundo também está passando por algumas transformações e é um ciclo, né, que possa estar se renovando ou terminando, a gente tem que começar a entender. E assim, para fazer a tua fala inicial, sem fazer uma pergunta focada em cooperativismo, eu queria ouvir de você assim, o que esperar do Brasil nesses próximos anos, sobre a ótica econômica, sobre desenvolvimento, geração de renda. O que esperar? Qual a sua visão nesse futuro aqui, ou próximo ou a médio prazo? O que você pode nos dizer disso aí? Bom, primeiro, Fabiano, que essa sua pergunta ela é hoje talvez uma das perguntas mais importantes que a sociedade brasileira vem se fazendo. Mas não dá para responder com uma fotografia, é preciso entender um filme. Quando a gente olha os últimos 40 anos do Brasil, nós tivemos 3 décadas perdidas em 40 anos. Pior. Você falou de geração de emprego e renda. Só há geração de emprego e renda quando há crescimento econômico. E o Brasil... A literatura diz que o Brasil se acostumou ao chamado voo da galinha. Ou seja, não tem uma estratégia sustentada de crescimento. Você cresce 1 ano, cresce 2 anos, depois não cresce, dentro de uma crise, etc. O Brasil viveu agora, recentemente, alguns períodos muito conturbados.
Podemos lembrar de 2015 e 2016, quando o Brasil viveu a maior crise econômica da sua história, de caráter totalmente endógeno. O mundo inteiro crescendo, e o Brasil teve 2 anos de queda do PIB, 13 milhões de desempregados, caiu nos 2 anos 7,5% em cada ano. Uma tragédia do ponto de vista econômico, que se reflete uma tragédia do ponto de vista social. Bom, o ano de 2018, os brasileiros esperavam uma retomada, uma superação após a gestão transitória do Michel Temer, entrou o governo Bolsonaro e as pessoas esperavam que o Brasil voltasse a crescer. Se falava uma série de reformas necessárias, havia uma expectativa positiva e aí o mundo viveu uma pandemia que gerou novamente 2 anos muito complicados em nível mundial. O Brasil chegou novamente a ter um cenário de desemprego muito elevado que passou a diminuir ano passado. Esse ano houve uma mudança de gestão e a nova gestão sinaliza uma outra diretriz de política econômica, voltando àquela diretriz que foi adotada, sobretudo no governo Dilma Rousseff, ou seja, o Estado se agigantando, aumentando o gasto público, aumentando o déficit público, e o cenário que nós estamos observando hoje é um cenário preocupante. Por quê? Primeiro, os indicadores econômicos dos próximos anos são, do ponto de vista do crescimento econômico, são irrisórios. Esse ano a tendência é o Brasil crescer algo em torno de 0,75, com tendência de queda para as próximas projeções. Inflação subindo, déficit público crescendo, governo propondo aumento de tributo, o que vai inibir, portanto, o crescimento econômico. Então, nós estamos diante de um cenário, juros para combater a inflação sendo elevado. Então, o cenário não é um cenário favorável. Não é um cenário que, eu diga para você, nós vamos viver anos de crescimento econômico. Nós vamos viver anos muito difíceis e nós precisamos ter estratégias. E eu digo, aproveitando o ensejo, que uma das estratégias é cooperativismo. O cooperativismo surge como uma estratégia importante para a geração de emprego e renda e para enfrentamento desse cenário. Mas até mesmo o cooperativismo requer um ambiente econômico propício para o seu desenvolvimento. E você vê normalmente nas ruas, na televisão, muitas empresas fechando, né? Então, se é um reflexo também, a gente pode entender isso como reflexo? É um reflexo. Na verdade, o agente econômico, seja o empresário, sobretudo o empresário, mas também o consumidor, a gente costuma dizer na economia, Fabiano, que ele é um agente movido por expectativas. Então, ele olha o cenário. Se ele começa a ler no jornal, se ele começa a ver uma televisão, se ele começa a ver uma notícia de que o cenário econômico não é favorável, o que o investidor faz? Ele retrai o investimento. As suas decisões de investimento são postergadas. Quando ele retrai a decisão de investimento, ele deixa de gerar emprego e renda. Isso, portanto, diminui a taxa de crescimento econômico. Sim. O consumidor, da mesma forma. Quando o consumidor começa a ver uma economia que não cresce, começa a ver fechamentos de empresa, ele pensa, eu vou trocar de carro, eu vou comprar um imóvel novo, eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar alguma coisa, um bem de... E é isso mesmo. E aí você segura as decisões de consumo, e isso desestimula, portanto, o crescimento econômico. Aí o cenário, portanto, é um cenário de queda da taxa de crescimento econômico da economia. Efeito cascata. Efeito cascata, aquilo que a gente chama na economia, a gente chama de efeito multiplicador. Efeito multiplicador. Então, a reversão do ciclo passa fundamentalmente pela reversão das expectativas dos atores. Mas isso é um assunto de natureza da discussão de um debate de política macroeconômica que talvez acho que foge um pouco. Sim, com certeza. Com nossa conversa. Tem que ter um tempo eu adoraria conversar sobre isso, mas. E um tempo muito maior, né, Eduardo? Com certeza, 1 horinha não daria. Não, beleza. E as pessoas, muita gente fala, né? A gente conversa com muita gente nessa seara do cooperativismo, minha área de trabalho também, bastante foco. E as pessoas falam bastante assim, mas são nos momentos de crise que o cooperativismo pode ser uma alternativa. E beleza, o cooperativismo, mas ele também ele é produtivo, então ele é da área de produção, então precisa de produção. Então, se você imagina assim, uma cooperativa do ramo agro, né, que precisa vender seus produtos, exportar seus produtos, né? Se eu tiver problemas, né, com taxações de exportação, ou algum problema interno na parte política e tributária, que apesar de ter uma lenda urbana em cooperativa não paga tributo, paga sim, não paga todos, obviamente, tem isenções sobre o ato cooperativo, obviamente, mas existe alguma carga tributária. Principalmente as cargas tributárias estaduais e municipais não há isenção de nada, né? Você paga normal como qualquer outra empresa. Então você tem dificultadores também, até para o próprio cooperativismo nisso aí. Então essa fala que
É um ambiente. Existe sim alguma relação? Você acha que. Você acha, não? Você entende que o problema, a crise, pode ser um terreno fértil, propício para o cooperativismo? Eu acho que a crise é ruim para todo mundo. Todo mundo. Obviamente, você sabe que em momentos de crise existem janelas de oportunidade. Sim. Por exemplo, vamos dar um exemplo claro aqui. No meio da pandemia, houveram setores que acabaram crescendo. Então, por exemplo, as entregas de mercadorias, o setor de e-commerce. Então, foram setores que cresceram. Uhum. De certa forma, parte da pandemia foi enfrentada por cooperativas de saúde, que tiveram exatamente um papel estratégico. Mas, dependendo do setor, e aí é necessário, ou seja, a gente fala do cooperativismo de uma forma geral, mas existem cooperativas de vários setores. Sim. E cada setor precisa ser estudado dentro das suas especificidades. Dependendo do tipo de crise, porque existem tipos de crise, pode se representar um cenário negativo, mas também pode se abrir janelas de oportunidade para determinados setores. Então, de uma forma mais geral, é preciso primeiro que você analise o cenário e verifique como é que o teu setor está inserido nessa crise, como é que essa crise vai impactar especificamente a tua área de atuação. Então, é possível ter janelas de oportunidade? Claro que é possível. E aí o cooperativismo pode alavancar essa janela de oportunidade, dando exatamente condições para que talvez a pessoa ou individualmente não consiga. A gente sabe que o cooperativismo tem como elemento isso, né? Ou seja, eu individualmente não consigo, mas se eu conseguir juntar algumas pessoas, se eu não me engano, pelo menos 20 cooperados para formar uma cooperativa, você consegue ter a capacidade de atender determinada demanda de mercado. Sim. E aí você se estabelece no mercado. Enfim, eu acho que é necessário debater isso, inclusive como política pública. É verdade. E é uma coisa que a gente sempre reclama, se você, quando a gente viaja para o sul do Brasil, os 3 estados do sul são muito fortes no cooperativismo. Muito. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então, são muito fortes. E lá, já fiz várias viagens de MBA, principalmente turma de MBA de cooperativismo. Passamos uma semana rodando várias cooperativas no sul do Brasil. E lá está na grade curricular, na escola básica. Então, assim, nós estamos um pouco... Temos que correr um pouquinho mais. Eu falo que nós somos ainda criancinhas, o estado do Pará, principalmente, nós somos ainda crianças no cooperativismo. Nós começamos a vivenciar cooperativismo nos últimos 20 anos para cá, praticamente. Começamos a enxergar as grandes cooperativas, primeiro que surgem as grandes, e hoje, se falar em cooperativa, muita gente já sabe, tem noção de alguma coisa, mas ainda não é o que queremos. Acho que tem que evoluir um pouco mais. E a gente vê a diferença que é feito lá nos estados que a gente visita. A gente vê a diferença e a importância das cooperativas naquelas regiões. Tu sabes, Fabiano, que sobre esse teu comentário, eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque o cooperativismo tem tudo a ver com cultura. Existe uma cultura do cooperativismo. Então, quando você vai, por exemplo, para determinadas regiões que têm uma colonização, por exemplo, italiana, alemã, geral, você tem algumas tendências, por exemplo, de maior associativismo, maior cooperativismo, maior participação nos assuntos de natureza coletiva, cívica, solidária, etc. Nós, aqui no norte, aqui no estado do Pará, nós temos a cultura ibérica, que é a cultura do individualismo, do personalismo. Então, aí quando você viaja, por exemplo, para o sul do Brasil, você vê, por exemplo, desde consórcios públicos funcionando, agências de desenvolvimento, cooperativas, associações. Isso é muito natural da cultura deles, da forma de organização social deles. Na Amazônia isso não funciona, no Pará isso não funciona. Por quê? Uma grande barreira que nós temos hoje é cultural. Nós precisamos quebrar nossa barreira cultural. E aí você fez uma colocação. Você vê que o cooperativismo está na grade curricular. Sim. Não está na nossa grade curricular. Uma das formas de nós criarmos a cultura é inserir, por exemplo, o cooperativismo como elemento de estudo. Não só nas universidades. Exatamente. Por que não pensar, por exemplo, um projeto de repente, se não tiver a possibilidade de inserir numa grade de ensino médio o cooperativismo, mas por que não fazer um programa de incentivo ao cooperativismo nas escolas públicas ou nas escolas particulares, de modo que você possa inserir as etapas do cooperativismo e o benefício do cooperativismo. Já imaginou o seguinte, eu tenho 3 alunos lá, 4 alunos que têm uma ideia interessante sobre algo que eles podem entregar no mercado,
podia juntar com mais outras pessoas, formava uma cooperativa com pelo menos 20 pessoas e a partir dali gerava uma startup de uma cooperativa. Não sei se eu posso falar disso. Sim. Eu não sei se eu posso... Sim, essa palavra startup de cooperativa, você gera estratégias... Isso pode estar linkado a estratégias de gerar incubadoras de cooperativas, por exemplo. Que você pode preparar as pessoas no mundo do cooperativismo, porque a cabeça do cooperativismo é diferente da cabeça do empresário privado. Com certeza. Você vive um ambiente onde você tem lá exatamente compartilhamento de ideias, de gestão, autogestão que se fala, né? Quer dizer, é preciso que haja, portanto, uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mentalidade na nossa sociedade para que o cooperativismo cresça. E eu acho que o cooperativismo por exemplo, o Estado do Pará. Quando a gente olha para o Estado do Pará, a gente vê 40% da nossa população sobrevivendo abaixo da linha da pobreza. Você pode ter no cooperativismo uma estratégia de alavancagem social, de tirar essas pessoas da situação de exclusão social. Eu tenho uma coisa muito pessoal minha, Fabiano, que é uma coisa polêmica, mas é minha. A melhor política pública, a melhor política social não é o assistencialismo, não é a dependência do Estado. É quando você capacita o cidadão a se tornar independente do Estado. Ou seja, esse cidadão entra, portanto, no mercado formal, ele gera, portanto, emprego, ele passa a ser um agente, inclusive, de abertura de oportunidade para outras pessoas, porque a cooperativa faz isso. Você tem na cooperativa, portanto, um efeito multiplicador do emprego, da renda. Por isso que o cooperativismo ele é importante. Infelizmente, Fabiano, talvez não se tenha dado tanta atenção ao cooperativismo como uma política pública. E nós precisamos fazer esse debate. E aí eu sempre tenho uma fala bem interessante sobre esse ponto que você colocou, que é só para encerrar esse bloco. Se os prefeitos das cidades e os governadores soubessem o quão importante é o cooperativismo e o quão necessário, o que ele poderia fazer para desenvolver o seu município, o seu estado, eles talvez repensassem suas políticas públicas, porque tem muito espaço em todas as áreas, você imaginar, desde ambiental, social, educacional, saúde, transporte, produtividade, produção rural. Então é muito agropecuária, grande. Né? Agropecuária é muito, muito grande. E a gente consegue enxergar isso quando a gente viaja. Porque você vê cidadezinhas, como a própria Minas Gerais também, que tem bastante cooperativas, o estado de São Paulo ali. Agora, cidades envolvidas, pequenas, mas que tem um nível de vida interessante para as pessoas. É interessante, em volta de cooperativas. O que tu estás dizendo aqui, eu peguei algumas informações aqui, que eu vou pedir licença aqui, só para olhar aqui, olha só. Estima-se, isso eu li alguns anos atrás, um comentário de uma tese de doutorado que foi feita na Universidade Federal de Minas Gerais sobre cooperativismo, que pelo menos 20% da população ocupada no Brasil, de alguma forma, está relacionado ao cooperativismo. De alguma forma, direta ou indiretamente, numa cadeia produtiva. Agora, quando você olha em nível mundial, por exemplo, vou dar alguns dados aqui interessantes aqui. Ao redor do mundo, o movimento cooperativista representa o quê? 1,2 bilhões de cooperados. É muita gente. 280 milhões de postos de trabalho em nível mundial. Existem no mundo mais de 3 milhões de cooperativas. As cooperativas estão presentes em mais de 150 países. As 300 maiores cooperativas do mundo possuem um faturamento anual da ordem de mais de 2 trilhões de dólares. Se você juntasse as 300 maiores cooperativas do mundo, estaria entre as 10 maiores economias do mundo. Olha que coisa interessante. Existem diversos tipos de cooperativas. Aí eu fui juntando aqui as informações. Se você pegar, por exemplo, as informações relativas aqui, por exemplo, no Brasil. Quantas cooperativas tem no Brasil? Para a gente entender, quem está nos assistindo aí, mesmo sem ter uma estratégia deliberada de apoio, ou talvez mais densa de apoio ao cooperativismo, o cooperativismo já é um movimento importante na economia. Então você tem hoje no Brasil mais de 6.800 cooperativas em todos os ramos. Você tem mais de 14 milhões de cooperados no Brasil. Sabe que são 14 milhões de pessoas? A gente pega, são 10 cidades de Belém. Pô. Pessoas que já estão em alguma cooperativa. Você tem hoje 425 mil empregados em geral. Poderia dar dados aqui sobre a movimentação econômica, mas talvez fuja um pouco isso. Ou seja, aqui no Pará, vamos falar do Pará aqui.
Ver se eu consigo achar o dado do Pará. Aqui no meu celular eu juntei o dado do Pará. Hoje nós temos no Pará, de acordo com o panorama do cooperativismo paraense, eu acho que você deve conhecer, você é da área, você deve ter participado do estudo. Participamos, então, pela OCB aqui do estado. Exatamente. Nós temos no Pará 245 cooperativas, 245 mil cooperados, que geram mais de 5 mil empregos. Ou seja, é um setor importante? Sim. Mas se nós tivéssemos uma política pública, seria certamente o cooperativismo teria uma participação muito maior. Aliás, existem dados, inclusive, que alguns países europeus, o número de habitantes participando de cooperativas ultrapassa 50% da população. Tem países que chega a 70%. Porque há uma estratégia deliberada, amparada dentro de uma cultura social de participação e de incentivo ao cooperativismo. É isso que nós precisamos. E é por isso que eu digo, se prestasse atenção para esses dados, saberiam que o cooperativismo podia fazer a grande diferença nos nossos municípios. Muitos pobres, muitos com riquezas profundas, mas, infelizmente, pouco exploradas, pouco utilizadas. Quer dizer, imagina o prefeito daquele município. Nós temos 154 municípios no estado do Pará. Em cada município nós temos potencialidades. O prefeito olha, de repente, para aquele município e verifica que há um setor econômico importante. Seja a produção de algum bem agrícola, seja artesanato, seja algum produto que você vê que muita gente está envolvida naquilo ali. Mas essas pessoas individualmente não conseguem ter escala ou capital para ampliar a venda. O prefeito poderia ter como estratégia de desenvolvimento local, desenvolvimento municipal, gerar uma política pública, primeiro, para capacitar essas pessoas a formarem uma cooperativa, gerar, portanto, o ambiente necessário para a montagem de cooperativas e, a partir dali, haveria necessariamente geração de emprego e renda naquele município. Qual é o prefeito que não quer isso? Aí um debate muito profundo, tem muito pano para manga. Infelizmente, é o que a gente vê bastante. E beneficiando, talvez, empresários ao invés da coletividade. Sim. Esse é o grande problema. Eduardo, tem um outro ponto, um outro assunto muito interessante também, que a gente vivencia bastante nas nossas discussões, nos estudos sobre cooperativismo, nos debates, no meio que a gente vive, né, sobre isso aí. E muitas pessoas, o cooperativismo ele é entendido por uns como uma doutrina, por outros como um sistema, né? Tem várias definições do cooperativismo que é realmente a doutrina do processo todo, que as cooperativas já são as pessoas jurídicas, né, que são constituídas para poder fazer as movimentações financeiras, econômicas, tudinho. Onde as pessoas se agregam, né, para fazer o processo do cooperativismo. E muitas entendem o cooperativismo como um sistema econômico. E tem algumas falas também mais eloquentes, até comparando o cooperativismo é uma terceira via que pode ser colocada aí entre o capitalismo e o socialismo. Une o que tem de bom nos dois. Isso é uma fala recorrente em muitos ambientes cooperativistas. Une o que tem de bom dos dois, né? A parte de concorrência, produtividade, crescimento, busca de novos mercados, cada vez mais querendo crescer, lógico, em prol da coletividade. E também tem o social, que é o interesse pela comunidade, a preocupação com o próximo, com os seus, né, com os dependentes do cooperado, preocupa com a educação cooperativista para formar novos cooperados e uma cultura de ajuda mútua. Então você vê realmente, essa é a essência do cooperativismo mesmo, correto. E muitas pessoas, não, o cooperativismo pode mudar o mundo, ele pode ser um terceiro sistema, uma via, uma outra mão que foge, talvez, das extremidades do capitalismo, do socialismo. As pessoas ainda ainda discutem muito isso ainda. E é lógico, eu sempre falo em minhas palestras, ou às vezes quando vou construir cooperativas, e às vezes já deparei com situações até engraçadas, né? Na hora de constituição de cooperativas, eu gosto de fazer uma palestra de sensibilização quando eu vou construir uma cooperativa, porque quando você vai construir uma cooperativa, as pessoas não sabem onde elas estão entrando, muitos não sabem. Porque é normal na constituição de uma cooperativa, uma sociedade empresarial é fácil. Eu, você, vamos abrir uma empresa, nós dois, a gente pode discutir num churrasco na nossa casa e pronto, acabou, e dali sai a empresa. E ali a gente vai crescer e vai evoluir. Mas a cooperativa não, como você falou, hoje existe até números menores, tem uma legislação específica, mas na média, a maioria delas tem que ser 20 pessoas para iniciar uma cooperativa.
Mas quem te procura, para quem vai à frente, é um grupo pequeno, 3, 4, 5 pessoas, para puxar o processo. Tem que ser assim mesmo. Não tem como as 20 estar atrás daquilo ao mesmo tempo. E às vezes essas pessoas vêm, mas quando você vai para o grupo maior para fazer aquela assembleia de constituição, quando você chega lá, as pessoas não sabem onde estou entrando, não sabem o que é cooperativismo. Então quando um grupo me procura, eu quero conversar com todas as pessoas potencialmente que vão ser cooperados. Porque a gente tem que passar para elas o que é isso. Onde elas estão entrando. Estamos constituindo uma pessoa jurídica, né? Estamos constituindo uma empresa. Ela é assim, sem fim lucrativo, ela tem as regras específicas, né? É uma sociedade entre união de pessoas, sociedade de pessoas pelo Código Civil, mas você precisa entender o que é isso aí, onde você está entrando. E aí, em algumas dessas palestras, muitas pessoas, até hilário, achavam que bastava entrar na cooperativa, contribuir com capital social e pronto, que o dinheiro ia cair na conta todo mês. Entendeu? E eu deixo bem claro, ela fala, gente, cooperativismo não é assistencialismo, não é filantropia, isso é uma sociedade que você participa financeiramente para entrar com capital social, pode ser alto, tem algumas cooperativas que são muito altos, até já uma vida grande existente, tem todo um histórico para trás, obviamente, ou pode ser pequeno, que está iniciando ali um projeto novo. Mas também tem que participar economicamente, porque se você não produzir, você não ganha nada. É produção. Tem que produzir, tem que trabalhar, né? O agricultor, para ele ganhar na cooperativa, para ele receber, tem que produzir o produtinho dele lá, ir na cooperativa, entregar, ele ganha por aquilo, recebe o custo daquele produto que ele está vendendo, e se tiver uma sobra no final do ano, ainda ganha a participação da parte que lhe cabe. Mas se durante o ano todo ele não entregar 1 quilo de acerola, meu amigo, não vai ter nada, nem o que ele entregou e nem sobra. Porque esse é o sistema cooperativista correto que tem que ser. E aí tem essa questão. Então, há falas muito eloquentes falando da questão, é uma terceira via. Como você entende isso? Se você ouve as pessoas falando, e você como economista, especialista, sabe bastante de sistemas econômicos, obviamente, você acha que isso tem algum sentido? Realmente o cooperativismo, lógico, ele congrega realmente pontos similares, semelhantes de sistemas econômicos, mas o tanto isso é uma verdade ou não? Isso é apenas uma falácia? Bom, primeiro, Fabiano, essa tua pergunta ela é muito bacana. Ela é muito bacana. Desculpa, foi bem longa, mas mas ela é muito bacana. Porque, primeiro, deixar claro. Como é que eu entendo o cooperativismo? O cooperativismo é uma estratégia. Você pode dizer que é uma filosofia. É uma estratégia de organização social. Quando você vai estudar o cooperativismo, ele tem uma finalidade econômica e uma finalidade social. Mas só existe a finalidade social porque há uma finalidade econômica. Nenhuma cooperativa sobrevive se não for economicamente eficiente, se não for bem gerida, se não for bem gestada. Por quê? Porque ela está no ambiente de competição. Ela tem que vender o produto com qualidade, tem que vender o produto ou serviço, né, com preço. Isso. Que seja competitivo. Com certeza. Então você está dentro de um sistema econômico. Sistema econômico capitalista. Nós estamos no capitalismo, sistema econômico de mercado. Por isso que eu gosto de dizer que o cooperativismo ele é uma estratégia de organização. É uma filosofia? É uma filosofia. O cooperativismo, ao mesmo tempo, ele pode ser percebido como um sistema micro-organizacional. Interessante. Então, ele é uma forma de organização, é um sistema micro, porque ele funciona de uma forma micro, mas não pode ser pensado dentro de uma lógica macro. Porque ele se insere dentro de uma dinâmica macro que já é dada, que já é posta. Então, quem durante muito tempo, e eu já cheguei a presenciar uma das pessoas que, e justiça seja feita, talvez seja uma das pessoas que mais lutaram pelo cooperativismo no Brasil, Paul Singer. Paul Singer, ele, durante muito tempo, ele dizia que haveria um modo de produção cooperativista, que seria justamente essa ideia de você construir algo entre o socialismo e o capitalismo. Data vênia ao professor Paul Singer, que eu tenho um grande respeito, assim, uma grande admiração pela carreira acadêmica dele. Já usei muito nos meus trabalhos. Tenho muita discordância do ponto de vista teórico, do ponto de vista ideológico, mas eu acho que ele... eu não concordo.
com a forma como... Para ser educado. Eu não concordo, eu acho que é uma bobagem achar que o cooperativismo em algum momento vai se consolidar como sistema econômico alternativo ao capitalismo e ao socialismo. Então, muito pelo contrário. Quando você pega, por exemplo, e faz a discussão do cooperativismo jamais sobreviveria em um país socialista. Por quê? Porque cooperativismo pressupõe o quê? Liberdade, pressupõe o quê? Autogestão. E quando você vai para um país socialista, você não tem liberdade e você não tem autogestão. Quem determina as coisas, quem determina a produção, quem determina o que vai ser vendido, quem determina a forma de organização é o Estado, não são as pessoas. Cooperativismo só existe em um sistema como o capitalismo, que permite liberdade de auto-organização. A autogestão só acontece no capitalismo. Interessante. Agora, é possível dizer, sim, que o cooperativismo é uma forma de você pensar um sistema econômico de mercado ou um sistema capitalista de uma forma mais inteligente e com viés, com um olhar mais social. É possível, sim, é verdade. Até porque a lógica do cooperativismo ela traz em si não só o econômico. E é uma coisa interessante que você colocou aqui, né? Você falou em sobra. Quer dizer, é proibido dentro do cooperativismo falar em lucro. É proibido, não é lucro, é sobra. Por quê? Porque existe uma filosofia. Exatamente. Agora, a gente pode dizer, aí a gente fala mutatis mutandis, né? Que a sobra de uma cooperativa seria equivalente ao lucro de uma empresa privada. Só existe uma forma diferente de gestão de organização. Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque, seja do ponto de vista privado, de uma empresa privada, uma SA privada, uma empresa limitada privada, ou de uma cooperativa, a finalidade o que é? A finalidade é você produzir algo com eficiência, ou entregar algo com eficiência, por exemplo. Exatamente. Senão uma cooperativa de saúde que não entrega um serviço de saúde de qualidade. Não sobrevive no mercado. Então, é preciso, eu diria, não romantizar tanto o debate, não ideologizar tanto o debate, achando que o cooperativismo é uma alternativa ao capitalismo. Não é. E não é um modo de produção alternativo e jamais vai ser. Mas é uma estratégia muito inteligente e socialmente viável de você gerar, portanto, retorno para a sociedade de uma forma mais justa, com melhor distribuição de renda. Como? Gerando emprego e renda, gerando inclusão social, gerando cidadania. E quando você fala isso aí, eu até anotei aqui um ponto bem importante, que é desse questionamento, até o nosso tema, nosso debate. Então, fica mais perto aqui. Então, por exemplo, assim, o cooperativismo gera renda quando seus cooperados produzem e são pagos por essa produção, ou serviço, ou entrega de algum produto. Então, ele gera renda. O cooperativismo gera emprego quando as cooperativas crescem, contratam funcionários para atividade meio, porque atividade meio você pode contratar, não tem problema. E essas cooperativas demandam também serviço de outras empresas. Existem cases de sucesso de cooperativas em Minas Gerais. Tem uma muito famosa, que é São Roque, uma cidade de Minas Gerais, que essa cidade saiu do ostracismo, saiu ali é praticamente uma cidade não existir para uma cidade altamente produtiva e evoluída. É um case de sucesso no mundo todo. Tem até livro, né, de o que uma cooperativa fez nessa cidade. Cooperativa do ramo crédito. E às vezes a cooperativa muda a rotina de uma cidade inteira. Ou de uma região. Eu estou me lembrando agora, você já deve ter ouvido falar do País Basco. Sim. Então você tem ali a comunidade de Mondragón. Mondragón, a gente faz visitas para lá. A OCB é uma vez no ano. E tudo começou com um padre. Exatamente. Começou com um padre que começou a incentivar que as pessoas pudessem... Mondragón é perfeito. Respira o cooperativismo. É um case. E hoje você tem aí, desde grandes bancos, grandes empresas, time de futebol, ou seja, você tem realmente assim um case muito interessante de como a cultura do cooperativismo pode gerar inclusão social, desenvolvimento, emprego, renda. E é disso que nós estamos falando. Exatamente. E o cooperativismo gera desenvolvimento quando uma região, uma cidade, um bairro, ou um estado, um município é beneficiado com isso.
Há 3 anos, um grupo me procurou numa vila, numa agrovila aqui de uma cidade perto daqui, de Belém. E olha a pergunta, o questionamento deles assim, muito legal, cara. Assim, você consegue enxergar a essência do que você estuda na faculdade, principalmente na sua área econômica. Eles me procuraram que o grande questionamento deles era, poxa, nós temos um produto muito bom que é a nossa farinha. Nossa farinha a gente vende ela para o Centro-Oeste, Brasília, inclusive para o Sudeste, São Paulo, Rio. E a nossa farinha é muito boa, sai caminhões e caminhões de farinha daqui. E isso eu estou conversando com produtores rurais, agricultores familiares mesmo. Bem assim, humildes e na questão assim, não tinham grandes propriedades, pequenas propriedades mesmo, mas tinha a produção deles. E a gente está muito preocupado que a gente não consegue um preço melhor, a gente tem que vender para os atravessadores lá na nossa cidade, porque a gente não consegue como tirar a mercadoria, então eles compram lá da gente, é mais cômodo para a gente, e nós não temos como levar, o comprador está na mão deles, o grande cliente está na mão deles, e isso os caras me contando, eu ouvindo ele, conversando com eles. E está assim, tá de chorar, cara, porque isso aí, a prefeitura, o pessoal da área pública poderia resolver, fácil de resolver isso aí, entendeu? Eles queriam então constituir uma cooperativa porque ouviram falar que a cooperativa poderia ser um diferencial para eles. E aí eu fui lá depois com eles, tudo meu custo, não cobrei nada deles, fui lá fazer reuniões com eles, aí nos reunimos na Associação Cristina Sagrovila, reunimos todo mundo, mais de 70 pessoas, reunimos todos, conversamos e depois eles tocaram e abriram. Hoje a cooperativa já existe. Que bacana. Já vende direto para fora, não passa na mão de atravessador, mais ninguém, tem caminhão próprio. Aumentou a sobra, né? Aumentou. Não, e a ideia é o quê? Porque poxa, o cara entregava uma farinha lá, R$2. A renda deles aumentou. Aumentou a renda deles diretamente, porque eu consigo vender direto. Sim, e a cooperativa não vai explorar eles mesmos, não tem como, não é o objetivo dela. Então isso você consegue ver a diferença dessa comunidade. E aí você aumenta a autoestima, eles conseguem trazer melhor condição de vida para ele, para os filhos deles, agrega as pessoas na terra, evita o êxodo rural. Então, cara, é muita coisa, Eduardo. Aí você consegue enxergar a economia assim, borbulhando. Pois né? Mas isso aí dialoga com aquilo, Fabiano, que eu falei. Ou seja, a melhor política social é você dar a oportunidade para que as pessoas floresçam, se desenvolvam autogestão e junto com ela o autogoverno. Quebre a dependência, seja do Estado, seja do atravessador, seja de algum agente intermediário que explora essas pessoas. E tem muito. Tem muito. E aí eu estou contando uma pequena ideia, um pequeno caso, e que tem vários que acontecem, tá? Um pequeno case de sucesso de uma agrovila, numa cidade aqui perto de Belém. Você vê que todas têm produtos. Todas têm. É muito deixar bem claro também que há uma confusão, então até nos órgãos do cooperativismo, a gente batendo muito nessa tecla, na OCB, no Sescop, não é abrir cooperativa à torta e direito. Sim. Às vezes chega um grupo, já chegaram vários grupos comigo, Fabiano, a gente quer abrir um cooperativo, indicaram você, tal, e aí a gente vai conversar com eles e eu chego no meio do caminho, cara, infelizmente vocês não têm que abrir uma cooperativa, vocês têm que abrir uma empresa, vocês têm que abrir uma associação, tem que abrir outra natureza jurídica. Pois por isso que eu disse que é uma estratégia. Você precisa o profissional que vai estar à frente, orientando, tem que ser sensível nesse momento para entender. E aí tem um perigo, né? Porque a pessoa, quando é muito apaixonada pelo cooperativismo, ela pode muitas vezes, que não é o teu caso, pelo que você falou, induzir a formação de uma cooperativa em situações que não são talvez as melhores. E acontece. Dessas 245 cooperativas que você falou que tem no estado do Pará, esse item, esse número aí, ele é um número que são as ativas, que estão registradas no sistema OCB Sescop. Só que no próprio sistema são 600 e poucos registradas, mas só 245 são ativas. Que estão lá, que você vê. Os outros estão fantasmas, que não estão operando, estão inoperantes, abandonaram, não tiveram produtividade ou não foram para frente por algum problema, não vem ao caso. E só que nós temos mais o dobro disso. No Pará são 1.200, 1.000 e tantas cooperativas registradas na Receita Federal. Só que essas são outros fantasminhas que não vamos falar sobre elas aqui, que têm outros intuitos, né, que não fazem parte, não são vistas por ninguém, mas pela Receita Federal elas existem, né? E aí você não consegue enxergar. Mas aí existem muitos profissionais. Aí o profissional tem que saber ter a acessibilidade de trabalhar essa seara.
porque as necessidades são muitas. E principalmente na cidade. Aqui em Belém, se você parar para pensar, a gente analisando aqui, eu já observei isso, já falei até no próprio sistema, a gente conversa bastante, você não tem uma cooperativa que presta serviços de mão de obra no sentido de asseio, limpeza e conservação. Lembra aí de uma cooperativa? Tem uma hoje, né? Tem uma hoje que surgiu, tem 2 anos que surgiu, ainda está com trabalhos ainda muito pequenos, está começando ainda. Ela já aloca a sua mão de obra para vigilância não armada e para copeira, serviços gerais, limpeza, em algumas outras cooperativas e em algumas empresas pequenas. Mas uma cidade desse porte... Agora, se eu pedir para você lembrar de empresa, na tua mente, de empresa que faz esse serviço, você vai lembrar de umas 4 logo de cara, que você sabe que faz esse serviço. Então, assim, e é uma oportunidade imensa para pessoas dessa área, né? Uma oportunidade imensa de gerar renda para pessoa dessa seara, que já trabalhou, que está desempregada e que não tem trabalho. Então, isso é uma forma interessante. Sobre esse ponto de geração de renda, desse tripé, né, que é renda, emprego e desenvolvimento, que uma coisa leva a outra e todo mundo se beneficia disso aí, né? Eu não sei se eu posso falar, esse tripé econômico, vamos dizer assim, entre aspas, aí, o nome técnico eu não sei, mas você vê, eu consigo enxergar assim, a gente consegue enxergar nas cooperativas que a gente trabalha, em que o cooperado, quando ele está vinculado a uma cooperativa, ele consegue ter uma renda muito maior do que se ele tivesse de carteira assinada. Mas eu vejo isso em várias cooperativas. Só que depende dele cuidar da sua aposentadoria, cuidar da sua vida, obviamente. E não vai ser aquele carteira assinada que o Estado vai reter seu FGTS, vai reter aquilo, tal, vai garantir isso, aquilo, né? Que as pessoas às vezes ficam acomodadas naquilo. E quando ela está em cooperativa, produzindo alguma coisa, ela consegue ter um rendimento maior. Porque eu consigo eliminar alguns tributos que a cooperativa tem isenção, eu consigo reduzir o atravessador e eu não tenho a figura do lucro. Essa é a grande sacada, né? Que eu não tenho lucro, porque eu não vou explorar a gente, nós mesmos não vamos nos explorar. Então, essa é a grande. Então, esse tripé de desenvolvimento econômico, eu entendo como fundamental, né, para as cooperativas. E principalmente atividades de baixa renda, atividades que são um pouco mais deixadas de lado, né, da sociedade. Beleza, Eduardo, o assunto está bem legal. Bom se tivesse um prazo muito maior para a gente fazer, né? Como você enxerga o que a gente já falou bastante aqui de cooperativismo, e muito bem colocado suas falas, e o bastante você já conhece também. Como você enxerga assim, nesses próximos anos, nesse cenário que nós já conversamos um pouquinho sobre ele, como você enxerga o futuro das cooperativas daqui para frente? Você acha que elas... tem alguma solução? Você tem alguma ideia de qual caminho seguir? Alguma situação sobre as cooperativas nesse cenário? Olha, primeiro que eu acho que o cooperativismo veio para ficar. Agora, o crescimento do cooperativismo nos próximos anos depende do cenário econômico e depende de estratégias de políticas públicas. As duas coisas caminham juntas. O cenário econômico é aquilo que a gente falou no início. Nós estamos diante de uma interrogação, de um cenário incerto. Gostaria de dar uma opinião diferente, mas eu sou muito pessimista em relação aos próximos anos no Brasil. Agora, junto com o cenário econômico, você tem as políticas públicas. Eu percebo que, por exemplo, em termos de políticas públicas, o tema cooperativismo ainda é pouco debatido. Verdade. Ou ainda é debatido de uma forma muito acanhada. Você vê em época de eleição uma ou outra pessoa se apresentando como representante do cooperativismo, mas depois parece que isso não vira uma agenda pública. Então, por exemplo, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, necessariamente precisam trazer o cooperativismo para o seu debate. Prefeituras, governo de estado e o próprio governo federal precisa trazer o cooperativismo como uma política pública efetiva. Somente quando o cooperativismo assumir o status de se tornar uma política pública prioritária, nós vamos ter condições
de desenvolver o cooperativismo da forma como ele merece, porque o cooperativismo merece ser mais bem apoiado. Por quê? Porque é uma estratégia inteligente de alavancagem social, via geração de emprego e renda, via promoção do autogoverno e da autogestão. Isso. Então, esse debate precisa ser feito. Sem assistencialismo. Sem assistencialismo. Agora, é nesse cenário que eu quero parabenizar o teu programa. Porque programas como esse que você está realizando, ações que você faz no teu cotidiano, ou o sistema de cooperativismo faz, ou a OCB faz, são importantes. São importantes nesse cenário. Por isso eu parabenizo a você e todos. O engraçado, porque quando você conversa com uma pessoa que é do cooperativismo, ele é um apaixonado, né? Ele vive intensamente aquilo está no sangue, aquilo está no DNA. Quem dera nós tivéssemos mais pessoas apaixonadas pelo cooperativismo. Com certeza. Eu sou mineiro, né? Moro no Pará há 27 anos já. Eu sempre falo, eu iniciei a minha vida na Universidade Federal, quando eu entrei lá em 99, e no primeiro ano já comecei a trabalhar numa cooperativa, estagiando numa cooperativa de crédito. E de lá, história, né? Pronto, acabou. Mas eu sempre fui ligado à cooperativa. Meus pais, produtores, agricultores familiares, lá em Minas Gerais, sempre foram ligados à cooperativa, laticínio. Meu pai sempre mexeu com leite, né? Minas é leite, queijo e tal. Queijo de Minas, né? Queijo de Minas, né? Então sempre foi ligado à cooperativa. Então eu lembro do meu pai até hoje, eu ia na cidade com ele, o caminhão da cooperativa pegava o leite de manhã cedo, nosso, tal, levava. Quando meu pai queria comprar alguma coisa, deixava uma lista no caminhão, no outro dia chegava na porta de casa, comprando direto da própria cooperativa. No final vinha a fatura, a receita que ele teve, descontando o que ele comprou e o resultado dele que ele teve de produção. E isso aí a gente vivencia desde pequeno, a gente, né, eu e meus irmãos, e todos os mineiros da região lá também vivenciaram. Então isso está dentro da gente. A gente vai, o exemplo, nada melhor que o exemplo, né? Para educar. Então isso é interessante. Mas assim, eu tenho uma esperança muito grande, Eduardo, que a gente, expectativa é que a gente sabe que tem essa diferença cultural, ela é notória, né? Por isso que o Sul, se você parar para estudar o cooperativismo mesmo, como a gente já estudou, começou a surgir na Europa em 1800 e pouco, lá na Inglaterra, tem toda a história por trás disso. Começou com a primeira cooperativa, você deve ter estudado um pouco dessa história já. A primeira cooperativa é uma cooperativa do ramo consumo, 28 tecelões, 27 homens e uma mulher, olha que legal. Se juntaram na época com 1 libra esterlina cada um para fundar a primeira cooperativa, que eles queriam justamente competir no mercado que sozinhos eles não conseguiam. Então, eles juntando aquilo ali, eles conseguiram comprar insumos e aí todo mundo trabalhar com suas máquinas nos teares e aí conseguiram produzir e vender, aí ter retorno, e aí virou uma bola de neve, aí foi crescendo e ali surgiu. E o bacana de tudo isso, que quando eles criaram o sistema, a doutrina, né, ou a filosofia, como você queira entender, eles criaram também princípios que até hoje são os mesmos. Teve alguns ajustes lá para cá, em 95 foi o último que teve, mas apenas ajustes nas terminologias. Mas a essência mesmo, os mesmos 7 princípios, desde 1844, são os mesmos hoje. Educação, interesse pela comunidade, tá fora de ordem, tá? Gestão democrática pelos sócios, e assim, produtividade, participação econômica dos membros. Olha a cabeça dos caras naquela época. Entendeu? E isso é bonito, isso é legal. Você manter, porque os princípios são o esteio, né, da base de qualquer ciência, no caso das doutrinas. E isso é muito legal, cara. Eduardo, mudando um pouco a seara, falando de cooperativismo, mudando um pouco só o feito. Como a universidade trata o cooperativismo? Eu falo isso porque, assim, na minha área, nas ciências contábeis, né, a faculdade ela não forma a gente, pelo menos na minha área falando, ela não forma o bacharel em ciências contábeis para trabalhar com o terceiro setor, nem com sociedades. Com sociedades de pessoas. A gente é formado para trabalhar com sociedades anônimas, que às vezes você passa a vida trabalhando e nunca vê uma sociedade anônima, não trabalha com sociedade anônima de fato. Mas a faculdade, não, infelizmente, é a nossa grade curricular, que vem de anos e anos aí, e a gente não tem. Tanto é que na minha formação, em 99 a 2003, quando eu estudei,
na UFPA, nós não tínhamos uma disciplina que era sociedades civis, e lá dentro tinha cooperativa, associação, fundação, e o pobre do professor, em um semestre, não ia ter como ver nem um dedo de cada item desses, que é muita coisa. Apesar de ter assuntos vastos em cada seara dessa. E hoje são searas de trabalho que dá muita oportunidade de trabalho para muitas pessoas, como você citou aí, por exemplo, a quantidade de empregados que tem, de funcionários, colaboradores, fora os indiretos, como a gente, como eu, por exemplo, presto serviço também. E aí você vê, então a universidade ela não tem muito objetivo. Aí já nesses novos tempos agora, as universidades já começam a ter uma disciplina de cooperativa, uma disciplina de terceiro setor, ainda caminhando tudinho. E nas ciências econômicas? Como é na universidade? Existe alguma disciplina específica ou não? Trata esses assuntos de empreendimentos coletivos em algum momento do curso da formação do economista? Como a universidade trata a matéria cooperativismo na sua área econômica? Olha, a tua pergunta, Fabiano, é muito bacana. E eu acho legal que você coloca o dedo na ferida. E é necessário colocar o dedo na ferida. Em 1970, o professor Armando Dias Mendes escreveu um livro chamado A Invenção da Amazônia. E lá ele colocou uma coisa chamada Enigma Amazônico, que era uma provocação às universidades. Ele dizia que as universidades precisariam se converter ao seu entorno. Precisariam, portanto, ser indutoras do desenvolvimento regional. Quando a gente olha um pouco hoje a nossa universidade, por exemplo, eu acho que a universidade faz alguma coisa? Faz, mas poderia fazer muito mais. E se você me fez uma pergunta, existe uma disciplina do cooperativismo no curso de economia? Não existe. Assim como eu acho que a nossa grade curricular estimula quase nada os formandos ou os futuros economistas ao mercado privado, a serem empreendedores. Nós não temos disciplina de empreendedorismo, nós não temos disciplinas de cooperativismo, nós não temos estratégias pedagógicas de indução, portanto, a startups de empresas. Isso é algo que a universidade precisa refletir. A universidade não pode ser um enclave. A universidade não pode viver em função dos interesses do professor. A universidade não pode viver em função de interesses políticos partidários. A universidade tem que viver em função dos interesses da sociedade e se adaptar aos interesses da sociedade. Esse debate nós precisamos fazer. Infelizmente, volto a dizer, eu acho que os nossos cursos, principalmente nas áreas de contabilidade, economia, administração, ainda precisa se voltar com mais força e intensidade a estratégias de alavancagem social via geração de emprego e renda, como incubadoras de empresas, incubadoras de cooperativas, empresas, startups de empresas, empreendedorismo. E isso parece que vira tabu. Parece que vira tabu, porque ideologicamente você falar determinados temas na universidade virou quase que politicamente incorreto. A universidade perdeu o conceito de universidade, que é universal. Existe uma espiral do silêncio na universidade. Existe uma ditadura do pensamento único na universidade. É lamentável falar isso. Mas determinados temas parece que viraram tabus numa universidade. E nós precisamos ter a capacidade. Eu sou professor universitário. Nós precisamos ter a capacidade de romper com esses tabus e repensar a universidade, trazer temas como cooperativismo, portanto, para dentro do debate, estimulando, por exemplo, pesquisas, monografias, pós-graduações, criar disciplinas. Tudo bem, não dá para criar uma disciplina obrigatória, cria uma eletiva, onde aqueles alunos que têm interesse de buscarem... Começar, pelo menos, alguma coisa, né? Exatamente. Eu quero me aprofundar em cooperativismo, cria uma disciplina, ou cria uma estratégia, por exemplo, de uma extensão na área. Tudo isso é possível. O tanto de assunto que tem, né? Quando você fala em empreendimentos coletivos, caramba, para a economia isso é fantástico. Sim. E eu sou um contador, mas a gente considera, lógico, na contabilidade a gente vê um pouquinho de disciplina de economia, bem poucas, obviamente, mas a gente consegue ter um pouco da compreensão da economia, da macro, da microeconomia, e a gente consegue ver a transformação que isso gera na sociedade, na comunidade, né, que está inserida. E o melhor, e sabe qual é a coisa bacana do cooperativismo, Eduardo?
que eu sempre chamo atenção, além da geração de renda, de oportunidades, desenvolvimento econômico, é o empoderamento das pessoas. As pessoas conseguem ter, talvez, vamos dizer assim, vamos usar um termo aí, entre aspas, um lugar ao sol, que muitas pessoas socialmente não conseguiriam, mas o cooperativismo proporciona isso. Socialmente não conseguiriam, mas o cooperativismo proporciona isso. Né? Eu já vivenciei isso aqui no nosso estado, em lugar, já fiz uma visita a Portel, né? Lá tem uma comunidade, eu vou citar o nome porque é um case fantástico, né? que é uma comunidade chamada Santa Ezequiel Moreno. Né? Você, em Portel, você pega um barco e vai assim, acho que 1h30, 2 horas para dentro da comunidade. E uma comunidade que, através do cooperativismo, do associativismo primeiro, depois do cooperativismo, eles criaram um sistema de manejo de açaí dentro da floresta, sem atrapalhar a floresta e sem atrapalhar a produtividade, chamado Manejaí. Eles criaram, que tem pesquisador da França, da Holanda, da Europa, todinho baixando lá para estudar os caras. O IFPA de Castanhal comprou essa história e ajuda, dá apoio para eles. Então, até com o meu MBA que eu fiz no mestrado lá no IFPA, que é em empreendimentos agroalimentares cooperativistas, nós fizemos uma visita, passamos 2 dias acampados com ele lá, dormimos lá. Que bacana. Vivemos na sociedade. Cara, precisa ver sim o resultado. Eles estão morando lá dentro, os filhos moram com eles, não querem sair de jeito nenhum, querem viver o resto da vida ali. Tem condições econômicas, tem as coisinhas, tem a escola para os filhos deles, eles escolhem quem é o professor que vai entrar lá, tem toda a estrutura. Perfeito, cara. Vivem uma vida perfeita. São felizes. E a gente vivenciou isso, viu isso. Excelente. Como vimos em outros locais. Aí você vê a economia fluindo ali. Aí eu fui pensando, pô, um aluno de economia vai ficar maluco, velho. Né? Se chegar ali e estudar um negócio desse, ele vai estudar a transformação econômica. Eu vou lá para estudar outro assunto. Né? Eu fui para ver a questão contábil, tributária, dessa organização deles, os ritos, né? Mas o economista tem uma ciência mais diferenciada da nossa. Ele vai estudar a transformação, o fator humano do negócio, né? E isso é importante, isso é empoderamento. Você conversa com as pessoas, você vê que eles sabem, não é questão de educação, mas eles sabem o que estão falando, sabem o que querem, sabem para onde estão olhando. E isso é diferencial, e o cooperativismo proporciona isso, quando é bem feito, bem realizado. Perfeito. Isso é importante. Eduardo, o assunto é muito grande, muito bom, né? Estamos chegando aí ao final do nosso debate aqui, do nosso bate-papo, né? Muito importante. Eu queria só fazer assim, uma última pergunta para você, e também deixando aí aberto para você fazer suas considerações finais, né? E tem um tempinho aí. Uma pergunta não tem muito a ver com o assunto, mas o que você ficou pensando quando te convidei para falar sobre cooperativismo? Aí, assim, eu vou convidar o Eduardo. Cara. O Eduardo é um economista que eu conheço, confio, é um cara que eu respeito muito já de longas datas e sei do potencial, isso aí é inquestionável. E eu falei, vou convidar o Eduardo. Aí eu até falei assim, quando você me falou, Biano, não manjo muito de cooperativo, não é a minha praia, lógico que eu entendo, estudo, vivencio isso, mas não como você, não vivencio, estou dentro, né? Até pela sua profissão, professor, obviamente, tem uma seara bem grande de trabalho. E eu falei, não, Eduardo, mas é isso que eu quero alguém de fora, eu quero alguém que não esteja dentro, junto comigo, que isso é muito fácil trazer aqui alguém que é um cooperativista. Vamos falar sobre cooperativa aqui, é bacana, um bate-bola em pessoas que gostam da mesma coisa, sabe que aí vai longe, né? É igual o time de futebol, se os dois torcem o mesmo time, o juiz sempre vai ser o ladrão, o nosso time não era para ter perdido. É sempre mesmo. Isso. É a paixão, né? É a paixão, aí foge um pouco. Mas eu queria trazer justamente você para me dar essa visão econômica, né? Que apesar nós somos contadores, tem administradores em outras profissões, mas a economia é uma ciência belíssima e está envolvida em tudo, desde a nossa casa, desde o nosso filho, quando começa lá a querer ter o dinheirinho para comprar merenda, e você já vai começando a conversar com ele, como organizar o dinheirinho, como comprar, lembra que tem um lanche amanhã, tem que guardar esse dinheiro para comprar outra coisa, e ele vai orientando. Isso já é economia, acho que, eu não sei se estou falando besteira, mas já é o início de um processo econômico, de educação econômica pelo menos, econômico-financeira. E então, assim, a ideia era trazer mesmo uma visão externa de uma pessoa que não trabalha focada nisso, não vive disso, para mudar essa visão. Então, o que você achou do tema? E aí pode fazer suas considerações finais. Bom, primeiro, vou começar com as considerações finais. Primeiro, quero te agradecer, Fabiano, pelo privilégio, pela alegria. Foi um bate-papo muito gostoso, também, muito legal.
parabéns pelo programa. Eu tenho certeza que isso aqui é o início de um projeto muito interessante. Quando eu recebi o teu convite, eu te confesso que primeiro deu um frio na barriga e eu pensei, não tenho como aceitar isso. Eu não estou longe de ser um especialista, um douto em cooperativismo. Então, eu tenho certeza que existem você e diversas pessoas no estado do Pará que conhecem cooperativismo muito mais do que eu. Eu não vivo o cooperativismo. Então, eu te respondi, né? Fabiano, eu acho que tem pessoas mais capacitadas para falar de cooperativismo. E depois de uma certa idade, a gente aprende uma coisa, Fabiano, a gente recebe muito convite. Às vezes, por a gente ter uma certa exposição pública, as pessoas acabam te convidando. E eu aprendi há uns anos atrás, acho que há 2 anos atrás para cá, a dizer muito mais não do que sim. Porque a gente não sabe de tudo. A gente não domina tudo. E você entrar num debate, Eduardo, vem falar aqui sobre tal assunto nesse seminário, mas tem gente mais capacitada, tem gente com melhor preparo, e eu não me sinto à vontade talvez de me expor, porque quando você vai participar de um debate que você não conhece muito, você está propenso a demonstrar a tua ignorância do tema e do assunto. Assim como eu vejo muita gente, às vezes, se meter a falar de economia e falar bobagem. Quer dizer, eu vou falar de cooperativismo, vou falar bobagem lá. Mas eu te confesso que eu aceitei por 2 motivos. O primeiro foi você falar que você queria alguém que não era da área do cooperativismo. E eu não sou, mas acompanho. Isso. Até por dever de ofício, porque a minha área de formação é planejamento regional e urbano. Então, quando você vai falar de desenvolvimento regional, você tem necessariamente que entender quais são as estratégias, quais são as alternativas, e estratégias como, por exemplo, o cooperativismo é uma estratégia importante dentro de um espaço econômico. Então, em algum momento a gente lê alguma coisa, a gente se informa, a gente procura saber, conhecer para ter aquele conhecimento geral. É o clínico geral, né? Em determinado momento. Mas eu aceitei fundamentalmente pelo grau de amizade e carinho que eu tenho contigo. Você é uma pessoa que eu não tenho vergonha de dizer publicamente, eu tenho um carinho e uma admiração muito grande por você. Você é uma pessoa que tem eu diria, acho que eu vou dizer de uma forma bem clara para quem está assistindo aqui. Você tem bons valores, você tem um bom caráter, você tem boas intenções. Você é uma pessoa que quer fazer o bem, você é uma pessoa que quer ajudar o próximo, você é uma pessoa que quer somar. Você é uma pessoa que não se preocupa só contigo, você é uma pessoa que se preocupa com o próximo e com a sociedade. Então, esse teu diferencial me fez aceitar o convite. Além do fato de ser uma pessoa muito agradável, você é um amigo muito querido. Não, beleza, Eduardo. Muito obrigado, cara. Agradeço muito a presença. Obrigado o lisonjeio, tá? Fico muito grato também. Faça as suas palavras, as minhas, sobre você, sua pessoa também, tá? Lhe considero muito. E, assim, tenho um respeito muito grande pela sua carreira, pelo que você representa também, pelo que você faz também, um excelente trabalho. Eu acho que continue assim, não desista nunca. Obrigado. Né? Vamos junto e estamos juntos nessa luta. Bom, enfim, obrigado. Tá? Obrigado aqui pela participação nesse primeiro abertura do nosso podcast aqui sobre cooperativas. Olha que responsabilidade na abertura. Esse tema aí fantástico aí, né, cara? Um tema bem legal. Eu fiz questão mesmo. Privilégio, uma honra. E a ideia é que uma vez no mês a gente tenha o espaço aqui na nossa grande parceira, a CBN, aqui, nesse processo, que está aí nos disponibilizando esse espaço, né, em parceria com a CBN, para nos ajudar aí a difundir cada vez mais essa belíssima doutrina que é o cooperativismo, né, e, consequentemente, as cooperativas, onde as pessoas, com certeza, podem ser melhores, podem conseguir, talvez, um espaço para elas poderem ter melhor renda, melhor condições financeiras. Eu acho que o cooperativismo ele é uma alternativa, eu tenho certeza que ele é uma boa alternativa, né, e principalmente de desenvolvimento, né, de forma geral. Então, acho que isso que é o que motiva. Eu sempre falo, trabalho no cooperativismo bastante, ganho dinheiro, que também sobrevivo disso, mas tem um pouco de paixão, de amor mesmo, porque quando você trabalha, tem aquela frase, o pessoal fala, você tem que fazer, tem que gostar do que faz, não fazer o que gosta, né? Mas eu acho que eu trabalho no que eu gosto também. Nesse caso aqui é muito bom. Isso é bom. Né? Isso faz parte. Isso é bom. Então, ensinar e ajudar as pessoas, principalmente quando você vê a transformação daquilo.
Acho que a melhor coisa de qualquer profissional é quando você consegue enxergar que o seu trabalho está tendo uma transformação em alguém, ou num grupo, ou na sociedade. Porque quando você não tem, cara, pode ter pessoas que possam conseguir, mas eu não conseguiria ganhar dinheiro de uma coisa se não tivesse algo por trás, algo importante por trás. Né? E pelo menos eu não conseguiria ser feliz assim. Né? Então, acho que o cooperativismo ele tem essa faceta, tem essa importância. Ele é altruísta, né? Muito, muito. Pessoal, obrigado pela presença, quem participou aí. Quem não participou vai ficar gravado aí no YouTube, né, no canal da CBN. Quem não é inscrito, se inscreva, faça parte do canal da CBN. Muita informação, né, vários podcasts aí, outros assuntos que tem. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho lá, todas, para sempre aí tá recebendo aí as informações de novos programas que vão ser apresentados. E eu fico por aqui, a gente encerra por aqui agora. Obrigado a todos e saudações cooperativistas. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Até mais, pessoal.